Shalom para todos Haverim Verhaverot, da Beit Simcha, Itabira, Minas Gerais, e todos que nos acompanham pelos vídeos, aula, shiur, o shiurim, e que a Hashem possa abençoar todos nós. O tema de hoje nós vamos meditar um pouco acerca da emuná, a verdadeira fé das Escrituras. Tanto se fala de fé, não é? Tanto se fala de emuná, tanto se fala de crença. A verdade é que, como entenderemos a emuná nos olhos de Hakadosh Baruch Hu? Como que o Eterno vê uma pessoa que tem fé? Uma pessoa que tem fé. Como que é lidar com o aspecto de fé num mundo instável? Fé não é você se apoiar em algo que não seja a palavra de Hashem. Então, se você tentar se apoiar no mundo, estamos hoje 17 de julho, né? De 2015, 2007, né? 7 de julho de 2015, estamos aí num mundo instável. Brasil, instável. As empresas, instável. Concurso dá garantia hoje? Não dá. A política dá garantia hoje? Não dá. As empresas, está dando garantia hoje? Não está. Então, se você for firmar a sua fé no mundo, na empresa, em recursos, não é a verdadeira emuná. Porque a emuná está conectada a instruções de Hakadosh Baruch Hu, a instrução do Eterno. Vamos lá. O primeiro momento que aparece o termo emuná. O que é emuná? É acreditar? Não. O que é emuná? O que é a verdadeira fé? É você confiar em algo? Você vai ver que não. Não está ligada à sua confiança pessoal. Então vamos ver o que é emuná, a emuná ligada às Escrituras. E a verdadeira emuná só vem se você estudar a Torá e praticar mitzvot. Shemot capítulo 17, primeiro termo aí, um dos termos usados, emuná, está em Shemot, Êxodo 17, 12. Diz assim: porém, as mãos de Moshe eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram suas mãos firmes. O termo emuná, firmes, ou seja, firmeza até que o sol se pôs. Primeiro momento, quando falamos de emuná, falamos de firmeza na sua jornada. Firmeza. Isso é uma pessoa que tem emuná. Firmeza. Estava havendo uma peleja contra Amaleque contra os israelitas, e entrou questões de intercessões e tefilot aqui. Mas entrou um princípio importante: levantar as mãos de Moshe. Quando as mãos de Moshe ficavam cansadas, não conseguiam fazer as tefilot, Amaleque prevalecia. Quando vinha duas pessoas, Arão e Ur, cada um de um lado, levantava as mãos de Moshe, Israel prevalecia. Então, o primeiro termo usado para emuná, a fé verdadeira, é firmeza.
naquilo que você está envolvido. Ter firmeza. Isso é emuná, isso é fé. Firmeza. Nós temos um outro exemplo aqui. As pessoas confundem emuná com emoções, sentimento. Vamos ver se emuná tem alguma coisa a ver com sentimento. Vamos ver aí. Divrei Hayamim. Vamos ver se vocês acertam. Divrei Hayamim. Daqui a pouco eu falo. Perek Lamed Beit. Lamed Beit. Vou falar, calma aí. Perek Lamed Beit. Pasuk Aleph, se eu não me engano. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão acertar. Divrei Hayamim Bet. Esqueci de falar se é o primeiro ou o segundo. É o Bet. Divrei Hayamim Bet. Perek Lamed Bet. E Pasuk Aleph. Beit Simha também é noções de hebraico. Beit Simha também é cultura judaica. Vamos lá. Segundo Crônicas, Divrei Hayamim Bet, Perek Lamed Bet. Ok, 32. Pasuk, versículo 1. Vamos ver se emuná é sentimento. As pessoas falam, eu acredito, eu creio que eu vou comprar um carro, eu creio que eu vou comprar uma casa, eu creio, eu acredito que eu vou casar, eu estou confiante. Vamos ver, segundo Crônicas 32:1. E outra coisa, vamos derrubar dois conceitos errados da casa de Esaú, do cristianismo. Que emuná é isenção de problemas, momentos difíceis. Se você tem emuná, você não sofre essas coisas. E para muitos, emuná é você ser, como eu falei, ausente de problemas. E você está vivendo uma vida boa. Isso é viver em fé, prosperando, saúde, tal. E outra questão, fé é você acreditar. Vamos ver. 32:1 diz assim: depois dessas coisas é arrependimento de Ezequias, quebrantamento e fidelidade. Estava envolto. Depois dessas coisas e desta emuná, o termo aí usado emuná, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Erudá, Judá, e acampou-se contra cidades fortes e intentou separá-las para si. Aqui o termo emuná, fidelidade, foi a causa de Ezequias receber alguns problemas na sua vida. A emuná dele atraiu desconforto. É o contrário da casa de Esaú. Emuná na casa de Esaú é bem-estar. Aqui vocês percebem que a emuná é usada para dizer que muitas das vezes a sua emuná vai atrair problemas para você, por causa da sua emuná. Então aqui não é uma emuná que resolve problemas. Aqui é uma emuná, não é uma fé que resolve problemas. Aqui é uma fé que atrai problemas, muitas das vezes na nossa vida. Por causa da sua emuná, você vai ter certos problemas na tua vida. Então emuná não é sentimento. Emuná é uma posição que você escolhe viver, que vai atrair desconforto para você, porque tem pessoas em redor de você
que não tem a emuná que você tem. Então a emuná aqui não solucionou problemas, mas atraiu problemas. Porque diz, depois dessas coisas, e por causa desta emuná, fidelidade, veio Senaqueribe guerrear contra Ezequias, o rei Ezequias. Então, outro exemplo, Daniel, pela emuná dele, firmeza dele, ele foi lançado na cova dos leões. E aí eu pergunto, ele teve medo de estar ali dentro da cova dos leões? Sim ou não? Teve medo. Teve. Qualquer um aqui teria medo. Emuná não é ausência de medo. Emuná mesmo com medo, mesmo diante de leões famintos lá dentro, você vai saber, ele ficou angustiado, ele ficou sem dormir, com certeza, quando estava chegando as horas de ir para a cova dos leões, mas a emuná fez com que ele mantivesse firme na sua convicção, na sua certeza de servir só a Kadosh Baruch Hu, não se prostrar diante de outros deuses. Agora, emuná não vai te livrar do medo. Imagina um cônjuge chega para você e fala, se você não for para a casa de Esaú, ou se você não voltar para o cristianismo, eu te abandono. Aí você fala, você vai sentir mal. Se você ama realmente seu cônjuge, se você ama realmente de todo o coração, com toda a pureza seu cônjuge, respeita e tem uma vida tão marcante com seu cônjuge, não vem me falar que você não vai ter medo, não vai ficar triste, não vai ficar ansiosa. Vai, mas por causa da sua emuná, você vai permanecer firme. Então, emuná não é ausência. Você pode ter medo em alguma circunstância, ter alguma aflição, mas você permanece firme, firmeza. Isso é emuná. Não é ausência de medo, nem de ansiedade, nem de angústia, mas é você permanecer mesmo passando por isso. Isso é emuná. Nós temos o termo emunator, primeiro Shemuel Aleph, Olha aí, primeiro Samuel 26, primeiro Samuel 26, verso 23, Passuque 23. Diz assim, o Eterno, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, ou seja, aqui o termo fidelidade. Pois o Eterno te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido de Hashem. Aqui o termo é emunator. O que é emunator? Fiel, fidelidade diante das circunstâncias. As circunstâncias de Davi Mele era o quê? Poder matar quem? Mas a circunstância o quê? Poderia levá-lo a matar o rei Shaul Hamele. Mas ele falou, o Eterno falou, emunator. O termo aqui, emunator, que está na Taná, que é o que? Mesmo diante de uma circunstância favorável, eu não vou perder os meus princípios, eu não posso matar o ungido do Eterno. Então isso é fé. A verdadeira fé não deixa você negociar os seus princípios. Ele poderia matar Shaul. O Eterno colocou Shaul nas mãos dele. Ele poderia fazer o que fosse, o que quisesse. Mas ele falou, não. A minha fidelidade ao Eterno não me permite matar ele, tocar no ungido de Hakadosh Baruch Hu. Olha o que é emuná, pessoal. Olha o que é emuná. Haverim vehaverot. É manter princípios de Hakadosh Baruch Hu
mesmo em circunstâncias que favorecem você. Que favorece você. Tem pessoas que muitos aqui, se não tiver uma emuná firme, a verdadeira fé, a emuná, usaria esse texto aqui, se fosse escrito a tua vida, sendo escrito aqui, você iria falar que o Eterno colocou Shaul na sua mão até então, correto? O que você iria fazer? Ele está te perseguindo. O que você iria fazer? Matar. Por quê? Na sua mente, o Eterno colocou na sua mão. O Eterno pode abrir portas para você só para testar sua emuná. Sabia disso? Só para testar sua emuná. Aí você não conhece a emunator, e aí você cai. Fala assim, não, o Eterno que abriu, e foi ele mesmo, e você mostrou que não tinha emuná, porque aceitou. Ou seja, matou Shaul. Quantos aqui seriam, se tivesse no lugar de Davi Mela, seria a história o final da vida de Shaul Ramela seria diferente. Porque, querendo ou não, foi o Eterno que colocou nas mãos dele. Mas a fidelidade de Davi Mela ao Eterno não permitiu ele matar ou tocar no ungido de Hashem. Até então, ungido do Eterno. Devarim 32:4. Outro termo que aparece emuná é em Devarim 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo são. O Eterno é a verdade e não há nele injustiça. Justo, aqui já é o termo fiel, e reto é. Interessante que existem os 72 nomes de Hakadosh Baruch Hu, e aqui no 3 fala da grandeza do Eterno. Quando a pessoa diz eu tenho emuná, eu tenho fé, ele se identifica com os nomes do Eterno. E é bom todos vocês estudar os 72 nomes de Hakadosh Baruch Hu. Um dos nomes do Eterno é Gadol. Gadol, grande. Mas não é de dimensões físicas, que as pessoas confundem. O Eterno é grande. Não é de tamanho, é de infinitude. Ele é infinito. Não, é de infinito. Ele é imensurável nessa questão. Imensurável. Uma pessoa fala assim, o Eterno, um exemplo, o Eterno habita só aqui. Não, qualquer lugar. Qualquer lugar o Eterno habita. Até no abismo, até no Guerrinom, qualquer lugar. Você fala assim, se uma pessoa estiver num candomblé, o Eterno consegue falar com uma pessoa ali dentro? Consegue. Ele é Gadol, infinito. Correto. Dentro de Hakadosh Baruch Hu. Ele está em todos os lugares. Agora, a verdade de Hashem não. A verdade de Hashem é ocultada e revelada para aqueles que amam ao Eterno e praticam a sua Torá, guardando os seus mandamentos. Então a verdade do Eterno está codificada na Torá. Então você falar a verdade está em todos os lugares? Não, do Eterno não. Mas o Eterno sim, mas a verdade não. Então emuná, o termo emuná é usado para revelar a infinitude,
a grandeza de Hakadosh Baruch Hu. Não a dimensão, mas a infinitude. Outro termo usado é Be'emuná, que está em 2 Reis 12:16. Be'emuná, 2 Reis 12:16. Diz assim: mas o dinheiro de sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não trazia à casa de Hashem, porém era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei de Síria, e pelejou contra Gad, e a tomou. Depois Hazael fez rosto a marchar contra Jerusalém. Olha aí o 15. Também não pediam contas, volta no 15. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para dar aos que faziam a obra, porque obravam, se apoiavam em sua emuná, beemuná, ou seja, tinham confiança naqueles homens, então eles não precisavam prestar contas. Aí está falando dos homens que arrecadavam o dinheiro para levar para a casa de Hashem. É como hoje. O Rav José Ayrton, a Raverá Regina não precisam, eles prestam contas por organização, mas não por desconfiança minha, mas por organização, para a gente saber o que está acontecendo. Mas o texto usado é como se a minha emuná que eu tenho neles, a confiança que eu tenho na vida deles, o que eles falarem é isso mesmo, porque é a confiança que temos neles, e eles não têm necessidade de prestar contas para a sinagoga. Nesse caso, é a confiança que temos em uma pessoa que está executando determinada função. Então o Eterno te deu um talento, o Eterno te deu uma visão, entregou algo para você e falou, é isso aqui. E aí você vai mostrar a sua emuná a um nível que não vai ter necessidade de prestar contas para o Eterno, porque você é fiel e o Eterno confia em você. Por isso que nós usamos a brahá, né, a tefilá, ou seja, da alma que o Eterno devolve, porque confia em nós, como nós vamos usar a alma durante mais um dia de vida, mais algumas horas de vida, até apagar novamente. Emuná terra. Então o Eterno confia em nós. Então isso é emuná. É quando nós atingimos o nível de que Hakadosh Baruch Hu confia em você. É sinal que você tem emuná. É quando o Eterno confia em você. O que Ele te concedeu nas mãos, o que Ele te entregou, você faz da forma correta, sem levantar suspeita, sem ser instável, inconstante. Isso demonstra que você tem emuná, porque o Eterno confia em você. Pessoas que não têm emuná, o Eterno não confia nelas. Olha o termo aí, emunati. Emunati está em Yeshayahu 25:1. Ainda Be'emuná, volte aí, fica em Reis, rapidinho, 22, Reis 22, só para não esquecer do termo emuná aqui também. 22, segundo Reis 22:7, diz assim, porém com eles se não fez conta do dinheiro, que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com
fidelidade. Ou seja, tinham confiança. Qual a outra versão? Sem ser ó bravo. O 22:7. Procediam com fidelidade, ou seja, confiavam neles, eles não precisavam prestar conta, confiavam, isso é emuná. Quando o Eterno confia em nós, confia em nós. Aí o Eterno nos deu mitzvot. Aí, semana que vem eu vou estar desanimado com as mitzvot que o Eterno nos confiou. Então, isso não é emuná. Yeshayahu 25. Yeshayahu 25, Isaías 25, verso 1. O Eterno, tu és o meu Elohim. Ó Eterno, tu és o meu Elohim. Exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e emuná-ti. Emuná-ti, firmeza. Firmeza em quê agora? Emuná-ti. Firmeza que supera o tempo, ou seja, o tempo. Isso aí, o tempo. Está aqui ligado aos tempos antigos, conselhos antigos. A verdade, esses conselhos aí é estatutos. Tem alguma versão que tem estatutos aí? No 1. Os teus conselhos, não é conselho, é estatutos, são antigos. Os seus estatutos antigos são emet, são verdade. Agora diz, e emunati, ou seja, firmeza. Pode passar o tempo que os estatutos de Hashem são firmes, verdade e firmeza. Aí emunati e teirá, ou seja, mesmo com o passar dos anos, você permanece firmes nos estatutos antigos. Não importa o tempo, não importa os anos, os estatutos antigos de Hashem são verdade e emunati, firmeza. Não importa. Hoje você pratica Kriyat Shema, daqui 3 anos não está mais praticando, vivendo Kriyat Shema, isso não é emuná. O tempo pode passar, mas os estatutos antigos são verdade e firmeza. Não muda. Baruch Hashem, não muda. Nós temos aqui, eu lembrei do banco que tinha propaganda, o tempo passa, o tempo voa, né? Acabou que esse banco nem existe mais, né? Faltou para esse banco emunati, o tempo passou, mas o banco não continua numa boa, mas não. Acabou o banco. Passou. Então vamos lá. Yeshayahu 16, 11, 16. Yeshayahu, Isaías 11, 16. Lembrando, Escola Techuvá é o cérebro da Beit Simcha. É a mente da nossa sinagoga. É como nós pensamos. Sem vir na Escola Techuvá, você não consegue pensar como Beit Simcha. E todos que nos acompanham aí podem crescer em princípios de Torá aqui do chá. Então vamos, Yeshayahu 11, 6. Isaías 11, 6 diz, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com cabritos, deitará e o bezerro e o filho do leão e a ovelha viverão juntos,
e o menino pequeno os guiará. Olha o 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Você pode usar um termo que os sábios dizem. Tem outra versão aí? Nós ficamos no 5 aí. 5 e o 6. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Se você estudar o conceito de rins e o propósito pelo qual alguns sábios usam o termo rins, você vai interagir com uma palavra, uma instrução de algo futuro. Ou seja, você se apega em algo que está por vir e você não abre mão. Ou seja, vai acontecer algo na sua vida. A era messiânica, nós aplicamos a nossa emuná também na era messiânica. Olha aí, nós vamos aqui para Yeshayahu 59, 4. Isaías 59, 4, para finalizarmos. Primeira parte do nosso estudo, Shiur, acerca de emuná, a verdadeira fé das Escrituras. Isaías 59, 4 diz assim: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Aqui o termo cá, confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Ou seja, a maneira reta e confiável de julgar, que é o termo aqui usado para emuná, que eles confiam na vaidade e andam falando mentira. Ou seja, o termo usado aqui, ainda que é um termo de emuná aplicado a um conceito errado, que é falar mentira, andar na mentira e falar mentira e produzir iniquidade, o termo usado aqui, emuná, ela se aplica também à maneira reta e confiável de julgar, ou um critério que você aplica à vida e às pessoas. Então, a forma como você julga o meio que você vive revela se você tem emuná ou não tem emuná. Qual é o contexto aqui de Isaías? É o contexto de pessoas que confiavam na vaidade do cotidiano, da geração presente, e eles falavam mentiras porque era comum falar mentira, e era comum, ou seja, conceder um trabalho de iniquidade, produzir iniquidade. Para eles era comum. Agora, a emuná aqui, como se aplica a ela? 9 pessoas têm um hábito de vaidade no seu trabalho, mas você, por ter emuná, o seu critério de vida é diferente. E você se apoia no critério correto e confiável de julgar a vida e as pessoas. Você não vai ver a vida como uma pessoa que não tem emuná. Você vai ver a vida como uma pessoa que tem emuná, que vai julgar a vida e pessoas com os critérios da Torá, que é do chá. A sua forma de pensar, de agir. Isso é emuná. Agora o termo lemuná, nós temos aqui um termo aqui de lemuná, que é esse termo que nós lemos aqui, que confiam, lemuná, confiam na vaidade, mas é um termo que aqui mostra que o justo é confiável, não simplesmente, tá?
no que confia as pessoas. Mas o justo ele tem critérios para confiar em algo. E o critério é a Torá. Tem um termo muito usado na casa de Esaú, o justo viverá pela emuná, pela fidelidade. Esse texto se encontra onde? Quem lembra? Ele é famoso. Ageu, não é? É Ageu? Abacuque, Abacuque diz assim: o justo viverá pela emuná. Pela emuná. Vamos ver. O justo viverá pela emuná. O que é isso? O termo aí, bemunato. Bemunato, o justo viverá pela fidelidade. Ou seja, não é o justo que está confiando, é o eterno que está confiando, está permanecendo a vida no justo. Ou seja, a fidelidade do justo faz com que ele esteja vivendo. Ou seja, o justo viverá pela fidelidade. Então aqui não é o justo que confia, mas é a fidelidade da pessoa que faz com que ele permaneça de pé. Aqui é o contrário do que as pessoas entendem. As pessoas entendem assim: o justo viverá pela emuná, pela fé, pela fidelidade. Então, o justo ele viverá pela fidelidade, no conceito de que a fidelidade dele faz com que ele permaneça vivo. No hebraico é o contrário do que as pessoas entendem. Não é o justo aqui que está confiando, mas é o eterno que confia nele e faz com que ele permaneça vivo. Então a fidelidade é a fidelidade da pessoa que faz com que ele fique de pé, nesse contexto aí. Ou seja, o justo aqui é confiável. Nos olhos do profeta, o justo é confiável. Baruch Hashem. Lembrando vocês, a emuná não é comunitário, não é coletiva. A emuná é pessoal, individual, e você tem que ser fiel à visão que o Eterno te concedeu e não deixar nada tirar de você.